237 inteiros, 728 milésimos, dividido por 78 inteiros e 2 décimos. Primeira coisa que eu vou fazer, eliminar minha vírgula. Então, eu vou olhar para esses números e vou ver quem tem mais casas depois da vírgula. Esse aqui tem 3 casas. E esse aqui tem uma casa só depois da vírgula. Então, esse aqui tem mais casas, 3 casas. Então, a minha vírgula precisa andar 1, 2, 3 casas. O número de casas do que andar mais casas, eu vou andar para os 2 números, tá? Isso aqui é como se fosse multiplicar por 1000, né? E aí vou andar 3 casas para a direita. E esse número vai ficar 237.728. Vai ficar um número inteiro. Tá? Então, na divisão de decimais, eu sempre só vou dividir quando ele estiver inteiro. Só que se eu andei 1, 2, 3 casas para esse número, eu preciso andar 1, 2, 3 casas para esse número também. Só que esse número só tem uma casa depois da vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula e vou acrescentar 2 zeros. Então, agora, este número aqui é 78.200. Então, aqui agora virou 237.728 dividido por 78.200. Preciso ver qual é a menor quantidade de algarismos que eu preciso para conseguir dividir por isso que seja maior que 78.200. E aí, olha o que acontece. 2 não dá, 23 não dá, 277 não dá, 2.377 não dá, 23.772 também não deu. Então, não tem jeito, vou ter que pegar o número inteiro. 237.728 dividido por 78.200. Então, aqui eu tenho que testar qual o número que, vezes esse número, vai chegar mais perto sem passar, tá? Então, aqui, se fosse 80.000, 3 vezes 80.000 daria 240.000. É próximo, tá? Então, pode ser que seja 3. Mas pode ser que seja 2, pode ser que seja um pouco menos. Então, o que eu faço? Eu testo, gente. Eu testo mesmo, tá? Vou testar com o 2 e vou testar com o 3. Então, se eu testar com o 2, ó, deu esse valor aqui, ó, 156.400. Se eu testar com o 3, eu acho 234.600. Então, 3 ainda dá, tá? 3 ainda dá. Então, eu vou colocar o 3 aqui. E aí, 3 vezes 78.200 dá 234.600. Coloco aqui embaixo e faço a minha subtração. 8 menos 0 é 8, 2 menos 0 é 2, 7 menos 6, 1, 7 menos 4, 3, 3 menos 3, nada, 2 menos 2, nada. Então, sobrou 3.128. Pergunta, ainda tem alguma coisa para baixar? Não temos mais nada para baixar. Então, acabou o que a gente tinha para fazer no universo dos inteiros com este número. E aí, agora, o que eu preciso fazer? Entrar no universo dos decimais. Então, agora eu boto a minha vírgula e eu acrescento um 0 para ver se é possível fazer essa divisão. Só que quando eu coloco esse 0 aqui, que número que eu encontro? 31.280. Eu consigo dividir 31.280 para 78.200? Não, porque 78.200 não cabe nenhuma vez dentro do 31.280. Então, o que eu faço? Eu coloco esse resultado dessa divisão aqui. Isso coube 0 vezes. E aí eu faço, ó, 0 vezes 78.200 dá 0. Tá na dúvida? Coloque esse 0 aqui, só para não te perder no algoritmo, tá? Dá para fazer mais rápido? Dá para fazer pelo jeito prático? Dá, eu fiz isso nos vídeos, inclusive, que eu ensino a fazer a divisão. Mas, na dúvida, coloque esse 0 aqui, para lembrar por que ele está aqui, ó. Então, esse 0 é o quê? É o resultado da divisão de 31.280. Porque o resto era 3.128. Eu preciso fazer alguma coisa com esse resto. Como eu não tenho nada para baixar, essa alguma coisa é acrescentar um 0. Acrescentei um 0 e tento dividir. Não deu. Coube 0 vezes. 0 vezes 78.200 dá 0. Então, coloco menos 0. E aí, o resultado vai ser a mesma coisa. E aí, agora, para que eu possa dividir, eu tenho que fazer alguma coisa com esse resto antes. Essa alguma coisa é ou baixar alguma coisa, que eu já sei que eu não tenho, ou botar um 0. Então, agora eu boto mais um 0. Ah, e agora dá para dividir? Agora dá. Então, agora, vou ver quantas vezes que isso cabe. Bom, 3 vezes deu 234.600. Vou tentar 4 vezes, vamos ver.
78.200 vezes 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 8 é 32, vai 3. 4 vezes 7 é 28, 29, 30, 31. Exatamente o valor que eu tenho, olha que beleza. Então, o meu resultado final será 3 inteiros e 4 centésimos, certo? Então, gente, não tem jeito, tá? Não tenho como saber dividir bem se eu não souber multiplicar bem, tá? E multiplicação, vocês viram que tanto os cálculos de multiplicação quanto aqui os cálculos de divisão, eu preciso fazer rápido a minha multiplicação. E só tem um jeito de fazer isso, é saber a tabuada de cor, tá? Senão você vai perder muito tempo contando, pensando e tal. E o nosso objetivo aqui é o quê? É que a gente faça rápido. Então, tem que saber a tabuada de cor, gente. Quando você sabe a tabuada de cor, facilita muito o seu processo aqui para multiplicar e para dividir. 640 inteiros e 24 milésimos dividido por 8. Primeira coisa, vejo quem tem mais casas com a vírgula para que eu ande. Esse aqui tem 3 e esse aqui tem 0. Então, esse aqui é o que tem mais. Só que se eu andei 1, 2, 3 casas para esse número, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas para esse número. Lembrando que isso aqui era a unidade, ó. A vírgula está aqui. Então, eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas. Então, isso agora vai virar o quê? Vai virar 8.000. Então, o resultado aqui, ó. Então, meu cálculo, na verdade, vai ser 640.024 dividido por 8.000. Vou pegar o menor número possível que já seja possível de dividir. Tá? Então, ó, 6 não dá, 64, 640. 6.400 ainda não dá. Então, eu preciso pegar esse aqui, ó. 64.002. 64.002 é o menor número que eu consigo pegar aqui desses números que eu tenho, que seja maior do que 8.000 para que eu possa dividir, tá? Quantas vezes que vai caber? Bom, estou vendo aqui que é 8 vezes, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Então, 8 vezes 8.000 vai ser 64.000. E aí, 64.000 é o mais próximo de 64.002 que eu consigo chegar sem passar de 64.002. Então, coube 8 vezes, deu 64.000 e vai sobrar quanto? 2 menos 0, 2, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 4 menos 4, 0, 6 menos 6, 0. Então, sobrou 2. Mas o número acabou? Não, né? Eu tenho que fazer alguma coisa com esse resto. Mas nesse caso, o que acontece? Eu ainda tenho um número para baixar. Então, eu vou baixar esse número. E vou ver o que acontece. E aí, agora o número que eu tenho é 24. Mas 24 dá para dividir por 8.000? Não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no 0 para dizer que 8.000 coube 0 vezes dentro de 24. E 0 vezes 8.000 dá 0. E aí agora isso vai sobrar 24. Sobrou 24, preciso fazer alguma coisa com esse resto. Vou ver se tem algum número para baixar. Não tem mais número para baixar. Então o que aconteceu? Acabou o universo dos inteiros. Eu vou precisar entrar no universo dos decimais. Se eu vou precisar entrar no universo dos decimais, é agora que eu boto a vírgula. Tá bom? Então agora eu vou botar a vírgula. A vírgula não tem nada a ver com zero, zero não tem nada a ver com ser decimal, entende? Esse zero aqui, ele entrou na jogada por quê? Porque ele é o resultado da divisão deste número por este, tá? Se eu ainda tivesse um número para baixar, eu ainda não ia botar vírgula. Eu ia baixar o próximo número e tentar dividir. Nesse caso, como eu baixei, tentei dividir, não consegui, botei um zero. Não tenho mais nada para baixar, então agora este aqui, antes de começar a dividir este aqui, eu vou botar a vírgula para dizer acabou o que eu tinha que fazer no universo dos inteiros. E agora eu estou entrando nos decimais. E agora que eu estou entrando nos decimais, eu posso fazer alguma coisa com este resto. Se eu não tenho nada para baixar, essa alguma coisa é botar um zero. E aí agora eu vou dividir 240 pelo número que eu tenho. E de novo não dá para dividir. Então
Então, de novo, eu vou botar o quê? Um zero. Para dizer que 240 dividido por 8.000 deu zero. E aí eu faço 0 vezes 8.000, zero. E vai sobrar 240. E agora eu vou fazer alguma coisa com esse resto. Se eu não posso, não tenho nada para baixar, é botar um zero. 2.400 dividido por 8.000 ainda não dá também. Então o que eu vou fazer? Vou colocar mais um zero. Para dizer que 2.400 dividido por 8.000 deu 0 vezes. E aí eu faço 0 vezes 8.000 dá 0. E o que sobra? 2.400. E aí agora o que eu posso fazer com esse resto? Se eu não tenho nada para baixar, eu boto um zero. E agora eu vejo que eu tenho 24.000. E 24.000 dá para dividir por 8.000? Dá. E cabe exatamente 3 vezes. 3 vezes 8.000, 24.000. E agora não sobra mais nadica de nada. E acabou. O meu resultado é este aqui. 80 inteiros e 3 milésimos. Tá? Prof, mas eu posso fazer do método prático? Claro que você pode fazer do método prático. Se eu fosse colocar no método prático, ó, o que eu vou fazer? Vai dar 8. Ia sobrar o mesmo 2 aqui. Eu ia baixar o meu 4. E eu ia ver 24 dividido por 8.000 coube 0 vezes. Não tenho mais nada para baixar. Acabou o universo dos inteiros. Então eu vou botar uma vírgula. Entrei no universo dos decimais. Posso acrescentar um zero e tentar dividir. 240 dividido por 8.000 não dá. Coloco mais um zero para dizer que não deu para dividir. Tento acrescentar mais um zero e vejo se eu consigo dividir. Ainda não deu. Coloco mais um zero, que foi o resultado da minha divisão. E aí agora eu tento botar mais um zero. E aí agora é possível. Dá 3. E aí, menos 24.000, isso aqui vai dar 0 no fim. Tá? Pessoal, olha só. Esse aqui é o jeito que a gente costuma fazer, tá? Mas o algoritmo correto é esse, tá? Se você tem muita dúvida, é melhor você fazer assim. Por quê? Porque aí você não vai errar quando que você bota o zero, quando que você coloca a vírgula. Aqui, quando você faz aqui, às vezes você esquece se esse zero você já tinha colocado antes de botar esse zero, e às vezes você perde a ordem certa de botar esses zeros aqui. E aí, se você perder essa ordem, você vai errar o cálculo, tá? Então, na dúvida, faz o algoritmo certinho, passo a passo, pedacinho por pedacinho, que você vai ter exatamente o que você precisa fazer, tá bom? Então era isso, gente. De divisões era isso. Agora a gente vai ver multiplicações por potências e depois expressões numéricas com decimais.